das possibilidades, é uma das possibilidades. Quer dizer, se 60% das causas de refluxo estão relacionadas com o esfíncter, e a gente vê a quantidade de gente que toma medicação, eu tenho refluxo, se automedica, está se automedicando de forma errada, como sempre. A automedicação sempre é errada. O que eu te digo é o seguinte, às vezes não é só automedicação. Eu vejo muita gente que foi medicada até por profissional, mas não da área. Foi feita a investigação. Que não foi feita a investigação. Porque a simples presença de uma hérnia não significa que a pessoa vai ter a doença do refluxo. Não, o que eu te digo é assim, porque a medicação para diminuir a acidez do estômago, por exemplo, que é o que a gente vê de rotina, eu vejo muita gente... E que deve ser a abordagem inicial mesmo. É a primeira escolha? É a primeira abordagem. Tá. Além da complementação com todas as medidas comportamentais e dietéticas. No insucesso disso, se parte para os exames armados, né? A propedêutica armada, com endoscopia, e a partir disso, outros exames conforme os achados. Então, no caso da hérnia, a ocorrência de refluxo se dá porque o esfíncter ele não está na sua posição anatômica, que é dentro do abdômen. Ele está dentro do tórax. E isso favorece a ocorrência de refluxo. Porque é possível que a pessoa tenha um esfíncter normal, tenha uma hérnia diafragmática e não tenha refluxo. Mas a presença dele fora do seu habitat natural proporciona uma chance maior de ter refluxo. Isso com uma endoscopia, Marcelo, se diagnostica bem? Com uma endoscopia se diagnostica bem a hérnia, a presença da hérnia e a presença de complicações. E outro método que não é tão utilizado, mas que é possível utilizar, e já foi muito utilizado no passado, o raio-x contrastado, que vai mostrar que tem a formação sacular dentro do tórax. Mas hoje em dia, com a facilidade e a melhoria técnica para se realizar a endoscopia, é um método muito mais utilizado. Essas cirurgias hoje em dia também não se faz mais tanta, acho que, cirurgia aberta como se fazia antigamente, né? O avanço da videolaparoscopia permitiu isso também. Então, o que se faz na maioria das situações hoje, se nós pudermos mostrar essa imagem, é a cirurgia através da videolaparoscopia, em que, em vez de se fazer uma grande incisão no abdômen, se utiliza um certo número de portais com 5 furinhos, pequenas incisões. Tem muita propaganda por aí que diz que a videolaparoscopia é a cirurgia laser. Isso é uma interpretação errônea da população, mas tem muita propaganda que diz que é cirurgia sem cortes. Na verdade, também é outra mentira, né? Porque obrigatoriamente se faz cortes sempre. São cortes, são pequenos. Mas é bem menor, cortezinhos pequenos do que uma grande incisão, dos portais. Né? E é possível fazer a cirurgia que é a reconstrução de uma válvula ao redor do esôfago, e, na presença de hérnia, a recolocação do conteúdo do esôfago terminal, da última porção, e do estômago dentro do abdômen. Então, recolocar o esfíncter dentro do abdômen, ancorá-lo e fazer a válvula para corrigir. Coloca um reforçozinho nele? Prende ele prendendo ele, assim, é feita uma válvula onde se gira uma porção da parte mais alta do esôfago, do estômago. Voltando aqui na nossa imagem, ali onde aquela parte mais elevada do estômago ali, onde é o fundo do estômago, é feita uma válvula com essa estrutura ao redor do esôfago. Então isso já ajuda a puxar o esôfago para baixo, corrigir a hérnia. E aí é feito um fechamento do hiato, né, para diminuir o tamanho da hérnia e impedir que isso volte para dentro do tórax. E qual é a cirurgia que se faz quando a gente tem uma insuficiência do esfíncter? É essa cirurgia, é a reconstrução da válvula. Porque eu tinha entendido que tu tinha falado em fazer virar o fundo do esôfago, do estômago, quando apresentava uma hérnia de hiato.
a hérnia de hiato ela pode estar ou não associada. Se ela existe, ela deve ser corrigida. Então, assim, é trazido o conteúdo que está dentro do tórax para dentro do abdômen e se fecha a passagem. Essa é a correção da hérnia. Então, mas isso é apenas a correção da hérnia. Tem que ser feita a correção da hérnia e a construção de uma válvula para impedir o refluxo. Existem outras patologias associadas ao refluxo, que não só, por exemplo, o câncer de esôfago? As esofagites, né, são a manifestação talvez mais comum disso, a inflamação. Como falamos antes, as situações respiratórias, a diferenciação com a doença cardiovascular, as sinusites, faringites, essas são as mais associadas fora da linhagem do aparelho digestivo. É que já basta, né? Já é bastante. E que cirurgias mais tem modernas assim que se faz hoje com videolaparoscopia, Marcelo? Hoje em dia quase tudo. Porque bem da área de cirurgia. Quase tudo é possível, se quiserem mostrar aqui, tem uma imagem da válvula reconstruída, que ela pode ser uma válvula parcial ou uma válvula total. Isso é só para fins ilustrativos, não é para impressionar ninguém, não é para assustar os pacientes. Digamos quando é desenho, as pessoas gostam de ver, né? Gostam de ver, e digamos que tem alguns jovens prestando vestibular ou no segundo grau e que já vão pensando numa carreira, já podem ir se animando, analisando essa possibilidade. Quem sabe quem está prestando vestibular até lá vai estar operando via satélite. Eu fiz cirurgia geral antes de fazer plástica, e se tu falasse que a cirurgia geral ia ser feita por videolaparoscopia, até a gente tinha uma frasezinha que a gente usava de rotina: grandes incisões, grandes cirurgiões. Sim. Quando começaram a fazer, Marcelo, as cirurgias videolaparoscópicas, eu me lembro a irritação que isso causava nos meus professores da época. Então, eu fiz cirurgia geral e depois fui fazer plástica. Atuei muito pouco na cirurgia geral, só na época da residência e um pouquinho de tempo depois, enquanto estava fazendo cirurgia plástica. Isso faz o quê? 20 e poucos anos. Mas estavam começando a fazer, e eu me lembro assim, que era cirurgia de vesícula. Então... E mesmo assim não era tão pequena a incisão. E também não era tão laparoscópica, era uma incisão um pouquinho menor. Talvez quem está olhando e prestando vestibular agora não vai nem chegar a usar o laparoscópio. Vai fazer a cirurgia robótica. Mas olha, mas que bom que tem hoje e como evita grandes infecções. Porque a gente hoje sabe que grandes incisões hoje geravam grandes... Diminui a dor. Diminui a dor, a recuperação é muito mais rápida. Diminui o tempo de recuperação pós-operatória. Diminui... O risco de infecção também, acredito. Pelo tamanho da incisão, diminui o risco de infecção. E tem o aspecto estético também, que a pessoa não fica com um talho na barriga. Mas tem suas indicações. A cirurgia aberta ainda é feita e deve ser feita. E, como tu me perguntaste, uma das principais indicações ainda é a cirurgia da vesícula, né, a colecistectomia, mas apendicite, ressecção de intestino, mas nada disso cirurgia a gente torácica. Fazia por via laparoscópica, viu? Eu, particularmente, não entrei em nenhuma. Na minha época da cirurgia geral, eram todas cirurgias abertas e todas grandes. Agora, nos Estados Unidos já está muito, muito estudado e há um grande interesse pela cirurgia robótica, né? Porque assim, é fazer a cirurgia dentro de um aparelho. Não é o robô que faz a cirurgia. É o cirurgião. Porque já vi por aí. O cirurgião fica à distância. Exato. Um cirurgião, um robô fez a cirurgia. Nada disso. É um equipamento operado por um cirurgião, mas é à distância. Imagina que beleza. Então, pode estar longe de fazer. Mas eu quero agradecer muito a presença da Fernanda e do Marcelo. É um prazer ter vocês aqui. Esperamos vocês mais vezes conosco aqui no programa. Vai ser um prazer. E convidar você para entrar no nosso site www.programavivamais.com.br e mande perguntas, dicas de pauta e assista os programas que já passaram, estão todos lá no site, mas só você clicar, tem assuntos maravilhosos e mande pergunta até para os assuntos que já passaram, porque a gente pode chamar os convidados de novo
e fazer perguntas novas e trocar os assuntos, renovar os assuntos. O importante é estar sempre convivendo com você, compartilhando com você, e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!